Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, vamos hoje aprofundar um pouco mais desse ensinamento que tanto transforma a nossa vida e hoje nós temos um tema muito importante. Para iniciarmos, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é terceira edição e a oração que faremos é a oração que consta na página 65, Oração para alcançar a liberdade total. Se você tiver um livro em casa e quiser acompanhar, sinta-se à vontade. Caso queira também, pode assumir a posição de oração e concentrar muito nas palavras que serão ditas. E o mesmo eu digo aos presentes aqui. Quem tiver com o livro e quiser acompanhar a oração também fica à vontade. Quem quiser pode assumir a posição de oração para juntos elevarmos os nossos pensamentos ainda mais nas palavras da verdade. Oração para alcançar a liberdade total. Sou filho de Deus, sou vivificado pela vida de Deus que se aloja em mim. Sou filho de Deus, a sabedoria divina está em mim e eu ajo sempre sob a orientação dessa sabedoria. A vida de Deus é perfeita e absolutamente sadia. Sou vivificado pela vida de Deus que se aloja em mim. Por isso, não adoeço nem envelheço. Vivo com vigor e entusiasmo, praticando diariamente atos que beneficiam os outros. A vida que palpita em mim não é a vida deste limitado corpo carnal, mas a grandiosa vida de Deus, onipresente no universo. Conscientizar que somos vivificados por Deus é reconhecer a insignificância do nosso pequeno eu fenomênico e compreender que, aqui e agora, pulsa em nós a grandiosa vida de Deus. A vida de Deus pulsa dentro de mim. Essa vida proveniente de Deus é o meu eu verdadeiro. Portanto, sou imortal, não adoeço nem envelheço. Sou eternamente jovem, tenho vida eterna. Na verdade, não existe morte. Ao chegar o momento oportuno, despiremos o invólucro carnal do mesmo modo que o caranguejo despe a sua carapaça. Mas isso não significa morte. Ao despirmos o invólucro carnal, alcançaremos um estado muito mais livre. Passaremos a manifestar com maior perfeição a nossa imagem verdadeira, que é a própria vida de Deus, e a nossa alma conseguirá um grande progresso. Para o Filho de Deus não existe morte nem retrocesso. O fenômeno conhecido como morte é a porta que se abre para um novo avanço da vida. É a recuperação da liberdade total que estava encoberta. É o início de uma nova jornada. O Filho de Deus é constantemente orientado pela sabedoria divina. No que concerne à vida interior, as funções fisiológicas de meu corpo se processam sob a orientação dessa sabedoria. E, portanto, todos os órgãos mantêm o equilíbrio perfeito e funcionam de modo harmonioso. Por isso, sou sempre jovem e saudável. No tocante à vida exterior, cada ato meu é orientado pela sabedoria divina. E por isso, nunca fracasso nem cometo desperdícios e atinjo sempre o objetivo. Tudo o que realizo proporciona alegria aos outros. Por essa razão, sou estimado por todos, recebo elogios e os meus empreendimentos prosperam naturalmente. Deus é vida e é também a sabedoria que orienta a ação e a evolução da vida em nós. Ele também é amor e por isso usa a sua sabedoria a fim de orientar a ação de nossa vida para que manifestemos plenamente o amor. Portanto, todas as ações de minha vida são orientadas pela sabedoria e eu consigo manifestar plenamente o amor. Vivo em harmonia com todas as pessoas, proporciono-lhes alegria e onde quer que eu vá, concretiza-se o paraíso. Muito obrigado, oração maravilhosa que nos mostra a grandiosidade da vida que se aloja em nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos novamente. Aos que estão aqui presentes, a você que está em casa, meu muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui mais uma segunda-feira para juntos estudarmos e aprofundarmos os ensinamentos da Seiichi Onoe. Meu muito obrigado, agradeço imensamente a todos que contribuíram para que estivéssemos aqui hoje, juntos, estudando e aprofundando ainda mais os ensinamentos. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho, tanto no canal da Meditação Shinsokan, quanto no canal da Seiichi Onoe do Brasil,
ambos do YouTube, meu muito obrigado. Quero agradecer também quem vem aqui presencialmente no templo da Regional DF Brasília para prestigiar a reunião, meu muito obrigado. A você que está assistindo no Brasil, fora do Brasil, meu muito obrigado. Vamos juntos hoje andar por esse tema, que é um tema complexo, apesar de ser algo facilmente perceptível pela maioria das pessoas, é algo complexo, demanda a gente aprofundar um pouquinho e lembrando, não é a nossa intenção esgotar o assunto, nós vamos trabalhar um dos aspectos, ainda mais esse assunto que é tão vasto e tem tantas maneiras de ser abordado, de ser trabalhado e principalmente de ser colocado em prática. Então nós vamos abordar esse aspecto, que é a questão da importância de se amar aos pais. Por que esse ponto é tão importante? Por que ele é tão necessário na vida do ser humano? E por que quando nós chegamos a este nível de realmente amarmos os nossos pais, a nossa vida se transforma? Para nós conversarmos hoje, eu trouxe 2 livros, que são livros maravilhosos. O primeiro é Meditando sobre a Vida, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Esse livro é bem profundo, já utilizei ele em outras palestras e vou continuar a utilizá-lo porque ele tem trechos muito legais que o professor Masaharu Taniguchi conversa. E o livro Buscando o Amor dos Pais, que é de leitura obrigatória, de autoria do professor Kamino Kusumoto. Ele conta, ele vai relatando como é que foi na vida dele esse processo de amadurecimento do espírito e engrandecimento do amor para chegar ao ponto de transformar a sua vida e se tornar na grande pessoa que foi o professor Kamino Kusumoto. Então, ele se tornou um perito em ajudar pessoas mundo afora nesse caminhar da necessidade de amar, principalmente os pais. Então, eu recomendo muito a leitura desse livro. Esse livro ele é muito importante, ele é muito bonito e normalmente todo mundo se emociona muito com a leitura dele, exatamente porque esse trabalho de engrandecimento e de expressão do amor pelos pais é algo sagrado, é algo muito importante. Vamos lá então para nós estudarmos e entendermos um pouco mais o porquê que é necessário amar aos pais. Vamos lá. A nossa vinda à Terra tem uma finalidade. Nós podemos dar a esta finalidade várias facetas. Então nós podemos falar que a gente veio aqui na Terra para crescer, que a gente veio na Terra para manifestar Deus, que a gente veio na Terra para cumprir uma missão. Você tem várias maneiras de abordar. Um ponto em comum a essas abordagens é o seguinte: há uma finalidade. Há uma finalidade. Quando nós entendemos que há uma finalidade, nós já temos um certo amadurecimento. Porque muitas pessoas entendem que não há finalidade. A nossa vinda para cá é um acidente. Se a nossa vinda para o mundo é um acidente, tudo o que acontece logo depois também acaba sendo um acidente. Agora, se nós entendemos que há uma finalidade, esse trabalho de finalidade, ele traz para a gente razão de viver ou até mesmo senso de missão. Mas vamos lá. Quando nós compreendemos a essência do homem, ou quando nós compreendemos a essência da vida, nós começamos a entender melhor esses aspectos da nossa vinda. E a nossa vinda ela é fundamental porque, dependendo da interpretação que a gente dá ao nosso nascimento, isso vai coroar basicamente a linha de pensamento pela qual nós vamos seguir toda a nossa existência. Se a pessoa acredita que ela veio ao acaso, então no acaso não há razão. Logo, se no acaso não há razão, poucas coisas vão realmente merecer gratidão. Agora, se você compreende que você veio por um motivo, você consegue, pelo menos num primeiro momento, ter maior entendimento de tudo aquilo que sobrevém, a fim de que você possa cumprir a sua missão. Falando de maneira mais simples, bem mais palpável.
Quando você acha que você veio sem razão de viver, você não consegue entender nada do que lhe acontece. Quando você vem entendendo que há um propósito, você consegue encarar a vida de uma maneira muito mais positiva e proativa. Ou seja, você consegue agir mais, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira muito mais produtiva em relação às dificuldades que a vida apresenta. E um ponto fundamental é exatamente a questão da relação pais e filhos. A Seichonoye, eu não conheço alguma filosofia ou movimento que trabalhe com tanta força e empenho o amor de pais e filhos. Por quê? Porque nós entendemos a premissa básica. E vamos para o nosso quadro, para nós começarmos a trabalhar. Vamos lá. Eu sempre falo que tudo depende do ponto de partida, porque é óbvio, para que a gente possa saber aquilo que nós vamos construir, a gente precisa entender a extensão, o tamanho e a profundidade da fundação daquilo que nós temos. Então, o ponto de partida, a base, ela é fundamental para que nós compreendamos exatamente aquilo que nós vamos discorrer. Pois bem, a Seichonoye tem como base que o homem, ele é filho de Deus, que o homem é vida. Isso aqui é fundamental entender. Que o ser humano, ele é vida. A vida não tem princípio nem fim. Preletor, a pessoa nasce e morre. O corpo carnal tem princípio e fim, mas a vida não tem nem princípio nem fim. A vida não acaba. Para aquelas pessoas que acreditam no acaso, o corpo nada mais é do que reações físico-químicas. Então, para algumas pessoas, quando morre, acabou. A consciência se vai, porque acredita que a consciência é alguma coisa relacionada às reações químicas ou reações físicas que acontecem dentro do organismo, em especial no cérebro. Olha que coisa interessante, como é que faz a gente refletir quando a gente aprofunda e estuda mais, principalmente dentro de uma filosofia tão esclarecedora como da Seichonoye. No livro Mistérios da Vida, o professor Masaru Taniguchi trabalha esse assunto que é muito legal. As nossas células, elas são trocadas. Isso daí a biologia já nos ensina. Todas as células do corpo humano, elas sofrem trocas. Todas. Então, num período, agora precisamente eu não sei quantos anos, mas num determinado período de tempo, aproximadamente 7 anos, vamos lá, estão me dando aqui de cola aqui 7 anos. Vamos trabalhar, vamos supor que seja aproximadamente 7 anos. Num período de 7 anos, você tem praticamente todas as suas células do corpo restauradas. Olha que interessante, a sua forma não muda. Não muda. As suas células, elas foram trocadas, elas foram substituídas, mas a sua forma continua a mesma. O seu rosto não muda, a sua estatura não muda. Nada se transforma, você continua sendo a mesma pessoa. Se a pessoa fosse simplesmente corpo carnal, você poderia defender a ideia de que aquela pessoa que fez alguma coisa errada há 10 anos atrás, não precisaria mais responder pelos atos dela. Porque a pessoa de 10 anos depois é outra pessoa. Todas as células do corpo dela são outras. Ora, se em 10 anos mudou tudo, como é que a gente ainda continua conseguindo apontar aquela determinada individualidade? Existe algo que mantém coeso. Mesmo havendo a troca material, existe algo que mantém coeso, existe algo que consegue fazer com que a individualidade continue a imperar no corpo carnal. Ou seja, passa-se 10, 20, 30, 40 anos e você continua sendo a mesma pessoa. E um outro detalhe, olha que interessante. Uma vez perguntaram para uma pessoa materialista, aonde fica a memória? No cérebro. A gente não escuta isso? A pessoa tem que ter uma boa cabeça, um bom cérebro. Ora, se a memória está dentro do neurônio, que é aquela célula bonita,
que fica lá na nossa cabeça. Se a memória está dentro do neurônio, o que aconteceria se o neurônio fosse substituído? A memória desapareceria. A memória sumiria, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. A pessoa pode falar, não, mas a memória é passada para outras células. Ok, pode até ocorrer, mas o ponto é que você tem uma gama de bilhões e bilhões e bilhões de informações, de tamanho de informações dentro de você. Você é o maior computador que existe na face da Terra, e você consegue processar essas informações mesmo havendo trocas. Ou seja, a memória não está simplesmente dentro de uma célula, ela está além. A memória utiliza-se das células para se projetar no corpo, mas não está no corpo. Claro que a projeção, ela também depende da máquina. Da mesma maneira que para você poder andar bem de carro, o carro tem que funcionar. Mas isso não quer dizer que você e o carro sejam a mesma coisa. Olha só que interessante, uma analogia que ajuda a gente a pensar bastante. Você entra no carro e vai até algum lugar. Naquele momento, você e o carro, ou você e o ônibus, são a mesma coisa. Só que se o ônibus quebrar, você quebrou? Não. Você sai do ônibus, você sai do carro e você continua tendo existência. A mesma coisa em relação ao corpo carnal. Se o corpo carnal estragar, você continua existindo? Sim, o motorista sai de dentro do corpo carnal, o corpo carnal se torna imprestável, mas o motorista continua vivo. A mesma coisa acontece. Ora, por mais que o corpo carnal sofra danos, o motorista continua sendo sempre o motorista. E o motorista é a vida. É a vida, que se utiliza do corpo carnal. Então o corpo carnal, ele é o objeto. Bom, entendendo que o corpo carnal é objeto, vem o primeiro ponto que a Seitonê trabalha, que é fundamental. Então, por que nós nascemos? Essa é a pergunta que eu acho que todo mundo que em algum momento parou para filosofar sobre a vida, já se fez. Por que eu nasci? E ainda vem as outras perguntas que complementam. E por que eu nasci? Aonde eu nasci? Quanto mais porquês a gente vai colocando, mais complexa vai ficando a resposta. Então quando a gente fala, por que eu nasci? Tem pessoas que vão falar, você nasceu porque Deus quis. Show! Aí vem a pergunta, e por que eu nasci? Aonde eu nasci? Aí quando você começa a colocar, porque foi onde Deus quis, você começa a caminhar para uma ideia de ou injustiça ou de provação. Porque você vai falar, poxa, eu passo tantas e tantas coisas, e por que isso acontece? Aí você necessita aprofundar ainda mais. Por isso que, abrindo parênteses, eu sempre falo, leiam os livros da Seitonê. Aprofundem nos ensinamentos da Seitonê, para que vocês consigam andar com maior facilidade e entender essas questões que são tão profundas e tão necessárias para a gente. Quanto mais você compreender, mais fácil fica para você manifestar a vida. Da mesma maneira, quanto melhor você lê o manual de algum eletrônico que você tem, melhor você usa. A gente não tem o hábito de ler manual. A gente não tem o hábito de estudar as coisas. Então, quando as coisas acontecem, você fala, meu Deus, é mágica. Não, é simplesmente a utilização dos equipamentos e das ferramentas necessárias. A mesma coisa relacionada à vida. Mas vamos lá. Quando nós começamos a trabalhar a resposta dos porquês, a gente começa a aprofundar. E isso é a premissa. É a base. É a base. Para que existe religião na face da Terra? Para que existe? Essa é uma pergunta muito interessante. Para que existe religião na face da Terra? Para que existe a filosofia na face da Terra? Animais irracionais não filosofam. A gente não vê um cachorro parando, interessante. Você não vê. Você não vê um gato meditando sobre aquilo que ele come, sobre aquilo que ele vive. Você não vê. Só os animais, que no caso o ser humano tem uma capacidade de expressar maior a vida, é que ele chega nesse ponto da autopercepção e da autovisão, da alta possibilidade
de crescer. Então o ser humano ele tem capacidade de progredir porque ele tem a capacidade de se analisar, de pensar, de meditar, de filosofar sobre aquilo que está em volta. Então vem a primeira pergunta: para que existe filosofia e religião na face da Terra? Você vai observar que isso daí já é uma coisa que bota a gente numa sinuca de bico. Pô, pior que é. Para que existe religião? Na visão materialista, religião só existe para dividir e brigar. Se você for olhar a seco dentro da humanidade, as únicas finalidades que a religião trouxe até hoje é brigar. Porque todo mundo promete a salvação. Você tem 4.000 denominações de religiões aí, mundo afora, todas elas salvam. Eu não conheço nenhuma religião que fala, não, eu não salvo. Eu estou aqui só para participar. Todo mundo fala que está com Deus consigo. Então, ou a gente tem um Deus que se manifesta de variadas formas, ou nós temos o maior politeísmo da história da humanidade, com mais de 4.000 deuses diferentes, porque todo mundo promete salvar. Se você for no cristianismo, o cristianismo vai falar, aqui você vai estar salvo. A mesma coisa vai acontecer se você for para o islamismo. Eles vão falar, aqui você vai estar salvo. Se você for para o judaísmo, aqui você vai estar salvo. Se você for pegar uma religião do meio da Europa, ou se você pegar da Europa Oriental, por exemplo, o catolicismo ortodoxo, que você tem mais na parte oriente da Europa, mais ali na Rússia e tudo mais, se você for neles, eles vão falar, aqui você vai estar salvo. Então, todo mundo salvo. Então a pergunta vem, então para que existe? Qual é a finalidade verdadeira da religião? E quando começamos a filosofar sobre isso, a gente entende. A finalidade verdadeira da religião é permitir que o homem manifeste a vida. A vida. Manifestar a vida é o que liberta o homem. Como as pessoas não compreendem essa premissa, elas partem da ideia de que basta participar de uma religião que eu estou salvo. E é isso que a gente enxerga? Não. Muitas vezes, a pessoa começa a participar de uma religião, ela tem, pelo contrário, ao invés dela crescer, ela tem uma postura de decréscimo. Por quê? Ao invés de amar, ela passa a odiar. Ao invés de agregar, ela passa a desagregar. Ao invés de crescer, levar coisas melhores, ela acaba levando coisas piores. Óbvio, não estou falando de todo mundo, porque já vai ter alguém que falar, aí preletor, eu fui numa religião e fiquei muito melhor. Não estou falando de você. Eu estou falando de quem entra e tem piora. Por que tem piora? Porque ao invés de manifestar a vida, acha que é na forma que está a solução e acredita que pode manter os péssimos hábitos sem precisar se transformar. Então a finalidade da religião é melhorar o homem, é melhorar o ser humano. Essa é a finalidade da religião. A religião não é para angariar, para fazer uma turminha, para a gente ter amigo oculto e ter festa de final de ano. Não é para isso. A finalidade da religião não é para ficar construindo suntuosos templos para falar, tá vendo? A minha igreja é maior que a sua. A finalidade da religião não é ficar fazendo com que todo mundo seja doutrinado numa ideia fixa. A finalidade da religião é permitir que o homem manifeste a vida. Vida. Cada religião tem uma maneira de ensinar as pessoas a manifestar a vida. Tem uma maneira de ensinar as pessoas a melhorarem. Nem todo mundo escuta, nem todo mundo entende. E às vezes, poucos ensinam corretamente. É um problema. Mas o fato é que a finalidade da religião é melhorar. Logo, se a pessoa entrar em qualquer religião e melhorar, maravilha. Missão da religião cumprida. Missão da religião cumprida. Por que a Seichono é tão maravilhosa? Como ela não tem sectarismo religioso, ela respeita todas as linhas religiosas, porque ela entende que em todos os lugares pode haver a manifestação da vida. Logo, em qualquer lugar onde se prega a vida e lá se vive as leis da vida, se manifesta o progresso, se manifesta o crescimento, se manifesta a felicidade. Pois bem, é por tal razão que nós temos as coisas que são comuns serem ditas dentro de qualquer linha religiosa. Você pode entrar em qualquer igreja e você vai ouvir falar sobre amor. Por quê? Amor é um caminho para se manifestar a vida. Se você pode ir em qualquer linha religiosa e lá você vai ouvir sobre perdão.
Por que você vai ouvir sobre perdão? Porque perdão é um caminho para manifestar a vida. E por assim em diante. Você vai ouvir falar sobre provisão, sobre auxílio, ajuda, caridade. Porque esses são os caminhos que permitem manifestar a vida. Logo, quando nós compreendemos isso, a gente entende que não importa onde quer que estejamos, precisamos melhorar. Porque quando nós melhoramos, nós manifestamos a vida. E se manifestamos a vida, cumprimos a nossa missão. Aí, puxa, que interessante, compreendi isso. Aí agora a gente entra no item. Bom, se me tornar melhor possibilita manifestar a vida, qual é a relação disso com o amor aos pais? Por que é tão importante amar aos pais? Quando você compreende que a finalidade da vida é o progresso, não tem como você atingir essa melhora de forma substancial se você não compreender o processo de manifestação. Vamos lá, que agora eu vou ler aqui um trechinho do livro Meditando sobre a Vida. O meu livro, ele é a 2ª edição e eu vou para a página... Deixa aqui que eu já estou chegando. Eu vou para a página 186. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. A nossa visão de vida muda completamente quando compreendemos que todo ser humano é filho de Deus. E que, para fazer surgir neste mundo uma pessoa como prolongamento da sua própria vida, Deus mobiliza o instinto de um casal. Então, percebemos que os filhos, na qualidade de filhos de Deus, é que se valeram dos pais como meio para surgir concretamente neste mundo. Em última análise, quem prestou favor foram os pais e quem foi favorecido foram os filhos. Isso aqui é uma visão, gente, que ela é revolucionária. E olha que esse livro não é um livro escrito, quer ver, ó, a data dele aqui, ele é um livro deixa eu ver aqui a data original dele. Não achei aqui. 1968. Olha como é que isso ainda hoje é revolucionário. Quando a gente vai conversar com as pessoas, principalmente com os jovens, eles falam assim, não, tem que amar pai não, pai tá tudo errado, pai é antiquado, pai não entende, pai não compreende, pai não sabe de nada. Eu que sei de tudo. E isso eu posso falar porque eu vivi isso. Quanto eu também já fui arrogante e prepotente, achando que meus pais não sabiam nada. E hoje é só você fazer uma conta simples. O seu pai viveu 40 anos, você viveu 15, você acha que sabe mais. É a mesma coisa daquela pessoa que está 40 anos fazendo um ofício, você chega, tem uma semana e você já fala, eu sei mais. A gente sempre tem o que aprender. E essa visão é a base. Olha só, se todos nós somos filhos de Deus e somos vida de Deus, todas as vidas são, ao mesmo tempo, parte de um todo e independentes. Olha que interessante. Nós somos, ao mesmo tempo, partes integrantes de um todo e individualidades independentes. Então, você é um ser único que ao mesmo tempo faz parte do todo. Como você é um ser único que faz parte do todo, a sua dependência com este mundo não é uma dependência de acaso, mas uma dependência de finalidade. Logo, para você vir a este mundo, você precisa pedir favor a alguém que permita que você venha. E quem são as pessoas que você pede favor? São os pais. Olha como é que a Seichonen muda a visão. E por que ela muda a visão? Porque amar aos pais é uma das maiores capacidades de manifestação de amor na face da terra. Quem ama os pais não só purifica o seu ser, como também engrandece a capacidade de manifestação da vida e obtém progressos imensuráveis. Imensuráveis. Logo, o trabalho de amar os pais é algo fundamental no cumprimento da missão de manifestar a vida no mundo fenomênico.
Portanto, pode-se falar, é a missão base de todo ser humano. A missão base de todo mundo que nasce na Terra é primeiro conseguir amar os pais. Aí vem o ponto, é fácil? Não. Não. O fato de ser essencial não quer dizer que vai ser simples. Para algumas pessoas é mais facilitado, para outras é extremamente dificultado, mas todo mundo faz o mesmo processo de manifestar a vida. A vida. Então, olha que interessante. Quando compreendemos que nós, na qualidade de filhos de Deus, para que possamos cumprir a missão, para que possamos exercer o trabalho de manifestar a vida na face da terra, precisamos de alguém, que são os pais, só esse entendimento já começa a fazer nascer dentro de nós a gratidão aos pais. E já acontece essa história um montão de vezes aqui, e não custa repeti-la. Tinha um conhecido que ele vivia triste, mas triste com a vida, e eu perguntei para ele o que está acontecendo, ou o que aconteceu, e ele virou para mim e respondeu assim, sou filho do carnaval. E eu não conseguia entender, sou filho do carnaval? Como assim? Ele, nasci em novembro, sou filho do carnaval. Eu fiquei pensando, aí que quando eu fiz as contas eu falei, entendi, o pai e a mãe tiveram um encontro rápido na época do carnaval, e ele foi chamado ao mundo. Ele tinha uma revolta contra o nascimento dele, porque ele acreditava que ele tinha nascido do egoísmo dos pais. Os pais foram egoístas, só pensaram neles, e eu sou fruto desse egoísmo. Essa visão levou a ter uma vontade de autodestruição. Ele era um jovem com um potencial gigantesco, mas ao mesmo tempo com um sentimento de autodestruição total, porque ele não sabia para que ele tinha vindo. Na cabeça dele, ele veio ao acaso pela busca egoística de prazeres dos pais. Então ele falou, eu sou fruto do egoísmo. Como fruto do egoísmo, qual é a capacidade que ele tem de enxergar fora de uma visão materialista negativa? Muito pouca, muito pouca. Então o que aconteceu com a vida dele? Sucessões de situações de autodestruição. A grande maioria das pessoas, elas têm potencial, aliás, todo mundo tem potencial, mas muitas pessoas não conseguem sequer manifestar porque elas dentro de si guardam um sentimento de autodestruição por vários motivos. E um desses motivos é por não conseguirem expressar o amor aos pais. Tem muita gente que sofre, que se destrói na vida porque não consegue manifestar o amor aos pais. Olha que interessante. Vou contar essa história, porque essa história ela é muito boa e ela nos ajuda a compreender como funciona isso daí. Vamos supor que uma moça está com o namorado e ela está apaixonada pelo namorado. E ela chega e ela fala todos os dias com o namorado ao telefone, eles conversam, eles têm um relacionamento lindo, eles são apaixonados. Um dia, esse namorado dá um urso de pelúcia com 1,5 m para a namorada. A namorada, quando vê, grita, abraça aquele urso, e aquele urso passa a ser o elemento mais importante da vida dela, porque representa o amor do namorado. Ela dá o apelido ao urso, provavelmente com o diminutivo do nome do namorado. Ela abraça o urso, ela manda beijo ao urso, ela dorme soterrada com o urso em cima todas as noites. Ela conversa com o urso, ela abre segredos, ela inclusive fala dos seus planos de uma vida a dois com o namorado para aquele urso. Um dia ela sai para o marzinho, para uma festa, e quando ela chega lá, ela se depara com o seu namorado nos braços de outra pessoa. Quando ela chega em casa, o que vocês acham que ela fará com aquele urso? Quais serão os atos de terrorismo que ela fará? Ela provavelmente esquartejará esse urso, tocará fogo, xingará, fará tudo possível para destruir esse urso, porque o urso representa o quê? O amor do namorado. Uma vez que esse amor não é correspondido, aquele urso vai ser a vítima de toda uma insatisfação, uma revolta e até um desejo de vingança que nasce do coração daquele que não tem o amor correspondido ou que tem o amor traído. Imaginemos só, ganhamos de presente dos nossos pais o nosso corpo e a nossa vida. Quando nós não sentimos amor pelos pais ou quando achamos que o nosso amor foi traído, adivinha o que nós fazemos com o nosso corpo e a nossa vida? Destruímos.
A vítima do ódio e da desarmonia que existem dentro da nossa mente é a nossa vida. Quantas pessoas jogam a vida no lixo por raiva, mágoas e ressentimento dos pais? Existem jovens com muita capacidade, muito talento, e que falam, minha vida não dá certo, tudo dá errado. Por quê? Porque tem guardado dentro de si uma revolta contra os pais. E detalhe, por que essa questão do amor dos pais ela é tão complexa? É socialmente estipulado que você ter raiva dos pais é errado. É socialmente. Você pode chegar numa roda de amigos e falar assim, eu odeio meu vizinho. O pessoal vai perguntar, por quê? E o que você contar? Ah, mas eu também odiaria. Não, vizinho desse não presta. Você pode chegar numa roda de amigos e falar, eu odeio todos os meus ex-namorados, eu odeio todas as minhas ex-namoradas. E todo mundo vai falar, por quê? E tudo que você contar, eles vão falar assim, não, mas não presta mesmo não. Isso aí é raça ruim. Você pode trazer qualquer pessoa para um círculo e demonstrar ódio, que as pessoas não terão menor ou pouca reprimenda em relação a você. Agora, se você chegar numa roda e falar assim, cara, eu tenho ódio do meu pai, as pessoas vão falar assim, mas você não pode. Isso está errado. Você não pode ter ódio do seu pai. Você sofre uma reprimenda, coisa que não acontece com os demais membros da família. Você pode ter ódio do irmão, sofre um pouquinho mais de reprimenda, mas é até relativamente aceito. Tanto que em novela, a coisa que mais tem é intriga entre irmãos. Faz parte da natureza social. Você pode ter ódio contra chefe, contra subordinado, até contra sua mulher, seu marido. Se a mulher chega na roda de mulheres e fala, meu marido não presta, virão todas para ajudar a você a falar que ele não presta. A mesma coisa acontecerá com o homem que chegar na roda dos colegas e falar assim, minha mulher é chata. Todos se juntarão para concordar. Então o que acontece? Socialmente, você tem carta branca para ter ódio de qualquer pessoa. Do pai e da mãe é mais complicado. Qual é a ferramenta ou a solução que todo mundo tem? Esconde o ódio do pai e da mãe. Esconde. Por quê? Porque não é algo que ela pode compartilhar com ninguém. Como ela não pode compartilhar, ela esconde. E socialmente o que ela fala? Não, meus pais são maravilhosos. Eu amo os meus pais. Mas por dentro, não é isso que sente. Não é isso que sente. Então a importância de amar é o primeiro passo para a liberdade da vida. E amar o quê ou quem? Quando você consegue responder essa pergunta, a tua vida ganha maior liberdade. Todo mundo consegue amar, mas nem todo mundo consegue amar aquilo que tem que ser amado. Tem pessoas que têm amor ao corpo, amor ao dinheiro, amor ao status, amor à intelectualidade, amor a um monte de coisas, amor aos confortos da vida, mas são poucas as pessoas que conseguem direcionar o amor realmente para o que ele precisa ser direcionado. O que você precisa direcionar o amor? Para aquilo que vai te auxiliar a manifestar a vida. Logo, quem direciona o amor para manifestar a vida tem progressos indescritíveis. É algo fantástico. Por que revoluciona a vida? Porque você começa a direcionar o amor para manifestar o máximo que existe de coisa boa dentro de você. Numa linguagem cristã, você começa a direcionar o amor para manifestar o Cristo que habita no seu interior. Na linguagem da Seitianoe, você manifesta o amor para conseguir fazer brilhar ainda mais forte a sua imagem verdadeira, o Deus que existe dentro de você, ou você ter uma postura verdadeiramente de filho de Deus. Filho de Deus. Então, abrir essa caixa de Pandora não é fácil e ninguém quer. Ninguém quer. É muito mais fácil você colocar as responsabilidades nos outros do que você realmente assumir o leme da vida. Presta bem atenção. Colocar a responsabilidade nos outros e assumir o leme da vida são duas coisas diferentes. Porque há situações diferentes e isso é visível, é perceptível. A gente vive, eu trabalho com isso. O que eu mais vejo na minha área de trabalho é a falência da vida, a falência da segurança e a falência dos laços familiares. Então eu vejo isso todo dia no meu trabalho.
Então as pessoas quando falam assim para mim, você não sabe o que você está falando porque a vida não é assim. Eu falo, não. A maneira como as pessoas trabalham manifestar um amor que não é o correto. Mas isso não quer dizer que a vida seja assim. Porque a vida é eterna, gente. A vida fica constantemente buscando os caminhos para manifestar a sua capacidade de brilhar, a sua capacidade de integrar, a sua capacidade de proliferar o amor. A vida age dessa forma. Nós pegamos a exceção do erro e achamos que é o geral. E é esse o grande ponto que leva a um pensamento pessimista, de desânimo e de fim dos tempos e tudo mais. Mas vamos lá, voltando. Dentro dessa capacidade de manifestar Deus por meio do amor, todo mundo passa premissas. E dentro dessas premissas nós temos que trabalhar. Então, por exemplo, no cristianismo, amar a Deus... Primeiro mandamento de Jesus Cristo, amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito. Segundo grande mandamento, amar o seu irmão como a ti mesmo. Então as pessoas falam, nós temos que amar os irmãos. O que é realmente amar os irmãos? O que é realmente amar os irmãos? E esse ponto é um ponto que a gente para filosofar. Nossos irmãos é a humanidade. Nossos irmãos é a humanidade. 8 bilhões de pessoas, é muita gente. Dessas 8 bilhões, nós podemos considerar todas iguais? Será que o nosso amor a todas as pessoas tem que ser da mesma intensidade? Naturalmente, ele fala assim, não. Existem pessoas que são mais próximas de nós, em que nós vamos compartilhar essa caminhada de uma maneira mais intensa. Então, nesse ponto, você pode entender. Caramba, de todos os irmãos que existem na face da Terra, quais são os que eu preciso amar mais? E a resposta dada são os pais. São os pais. Por quê? Eles foram os primeiros a possibilitar a sua vinda. Eles te deram o maior dos presentes. Não foi o teu corpo, não foram os seus bens, não foi o seu estudo, não foi a sua capacidade. Foi a oportunidade de você ter vindo. Foi a oportunidade de você ter vindo. E olha lá que interessante. Nós temos diversos tipos de pais. Nós temos diversos tipos de filhos. Nós temos variedades infinitas de manifestações. Aí, vamos trazer aqui, ó. Vamos trazer aqui para eu mostrar um exemplo. Deixa eu trazer aqui, ó. Então, nossa missão é manifestar a vida. Mas vamos lá. Vamos trazer alguns exemplos para poder explicar. Vamos lá. Nós temos o indivíduo A. O indivíduo A nasceu de pais abastados, pais ricos, que lhe deram boas condições de vida. Os pais são extremamente harmônicos e ele vive num ambiente saudável. Olha que coisa linda. Como é que será falar para ele de amor aos pais? Fácil ou difícil? Fácil. Ele ganhou tudo, não tem muitas raivas, as brigas deles normalmente dentro da casa é pelo filme que eles vão assistir juntos na televisão de 72 polegadas, sobre qual é a cor da blusa da seleção que eles querem. Normalmente são esses os maiores conflitos. Nós temos B. B nasceu numa casa mais paupérrima, de maiores dificuldades. Seus pais trabalharam muito para poder lhe dar educação e ele conseguiu crescer na vida e viu os pais, mesmo dentro de ambientes de um pouco mais conflituosos, tentarem de tudo para ele conseguir ter uma vida de sucesso. Beleza. Vocês acham que B também vai trabalhar bem quando a gente falar precisa amar os pais? Vai. Ele vai reconhecer nos pais, ou pelo menos em tese, vai reconhecer nos pais o esforço. Nós temos C. C cresceu só com a mãe. O pai nunca quis saber quem ele era. B cresceu com o suor e a total abnegação da mãe dele, porque o pai foi absolutamente ausente. E ele cresceu vendo a mãe sofrendo para tentar lhe dar um pouco de estudo. Ele conseguiu crescer na vida. Como é que C vai enxergar a questão do amor aos pais? Quando falar de amor à mãe, ok. E do pai? Não. Do pai ele não vai conseguir ver isso de uma maneira muito saudável. Pelo menos em regra. Presta atenção, nós estamos falando de regra. Aquilo que normalmente nós observamos. Vamos pegar D. D
cresceu numa situação extremamente complicada. D cresceu numa situação em que pai e mãe brigavam o dia inteiro, mas era uma brigaiada que não tinha fim. Pai e mãe se separaram e ele cresceu no meio das brigas de um divórcio interminável que após 30 anos continua a ser o ódio, a raiva e tudo que aquele casal não conseguiu se resolver, sempre depositado, e ele sendo utilizado como bucha de canhão daquela briga, com as chantagens feitas de um lado para outro, as ameaças e tudo mais. Então, ele leva uma vida extremamente infeliz. Pergunto, para D, como é que vai ser falar de amor aos pais? Difícil, bem mais complicado. Vamos chegar no caso de E. E foi abandonado, tanto pelo pai quanto pela mãe. Cresceu num abrigo, acreditando que nunca foi amado, porque nem o pai nem a mãe o procuraram. Então ele cresceu sozinho, tendo que aprender nas ruas o método de viver, o método de sobreviver. Ele hoje é uma pessoa que está segregada. Ele não acredita que ninguém manifeste amor por ele. Como é que vocês acham que vai ser falar para ele sobre amor aos pais? Fácil ou difícil? Dificílimo. Dentro desses exemplos, a gente pode trazer infinitos outros exemplos, misturando esses elementos todos. Você vai ter gente que tem todos os problemas de C, D e E ao mesmo tempo. Você vai ter pessoas que têm um pouco de A, um pouco de C, tem pessoas que têm um pouco de D, mas acaba chegando em A. Você tem um pouquinho de tudo. O que eu quero mostrar nisso aqui? Quando a gente fala de amor aos pais, as pessoas que estão nos níveis mais difíceis são as primeiras a falar: isso é bobagem. Por quê? Porque é algo mais difícil. É algo que necessita de mais esforço. Primeira pergunta, para que nós possamos compreender isso aqui. Por que é essa diferença? Olha, primeira pergunta que faz. Por que há essa diferença? E aqui entra um ponto que é o fundamento do ateísmo. Um dos fundamentos da visão ateísta do mundo é isso aqui. Por que há diferença? Se você falar que é porque Deus quer, vocês concordam comigo que é injusto? É injusto? Caramba, pensa só. Dentro da visão cristã que nós temos, você só tem uma vida. Uma vida. Porque o restante vai ser ou na eternidade, ou no purgatório ou no inferno. Você só tem uma vida. Você vai vir. Um vem no A e o outro vem no E. É justo ou é injusto? Quando você tem essa visão limitada de que a vida é um acontecimento ao acaso, caramba, é injusto. Logo, você não pode falar que Deus é amor, porque isso daqui não é algo correto. Agora, se a gente compreender isso um pouco mais à frente, a gente entende. Isso aqui é vontade de Deus? Não. Espera lá, o que é vontade de Deus? Vontade de Deus é a vida. É a vida. Então Deus é vida. Se Deus é vida, Deus é o mais profundo amor. Então por que nós temos a diferença de A, B, C, D e E? Nós temos a diferença de A, B, C, D e E, é porque para cada espírito é necessário um aprendizado para potencializar a capacidade de amar. E por que é dada essa diferenciação? Se você for pegar a visão espírita budista, você vai falar da questão da reencarnação e do karma. Pretor, não acredita em reencarnação, não tem o menor problema. Se você vier na visão cristã, você vai acreditar na missão dada para você manifestar Deus. Olha que interessante. Você começa a correr. E você corre por todos os dias 10 metros. Olha que legal. Você corre 10 metros. Você vai se tornar um grande corredor ou um corredor mediano? Quiçá um corredor, talvez um andador. Você vai ser um grande corredor ou não? Sim ou não, gente? Não. Porque você teve que correr 10 metros. Agora chegam para uma outra pessoa e falam: você vai correr 10 quilômetros. Essa pessoa que tiver que correr 10 quilômetros, ela vai ser o melhor corredor ou não? Vai ser melhor.
Vocês concordam comigo que correr 10 metros é infinitamente mais fácil do que correr 10 quilômetros? Mas quem é que vai se tornar melhor? Quem correr 10 metros ou quem correr 10 quilômetros? Então, pegando essa mesma análise, a capacidade de amar vai sendo cada vez mais profunda à medida que você é exposto às dificuldades para manifestá-la. Quem vocês acham que vai manifestar um amor maior? Aquele que tem muitas facilidades e tudo lhe é de costume, ou aquele que vai ter que retirar do fundo da alma o amor que ele acreditava que não existia? Do fundo da alma. Então, aquele que consegue amar nas dificuldades tem uma capacidade de amar inacreditável. É por isso que quando a gente vê aquelas pessoas que dão uma revolução na vida, a pessoa sai de situações assim que você fala, meu Deus do céu, como você conseguiu? Ela vem com uma capacidade maior. Mas isso só vai ser válido se todo mundo partir de uma mesma premissa, que todos na sua essência têm essa força infinita. Todos têm essa essência da força infinita, porque dentro de todas as pessoas tem vida. Dentro de todas as pessoas tem vida. Portanto, se dentro de todas as pessoas tem vida, habita dentro de todas as pessoas o Filho de Deus. Se habita dentro de todas as pessoas o Filho de Deus, todas têm capacidade de manifestar o amor. Por isso que a cada um é dado a sua cruz para carregar. Olha que interessante. Você pode trabalhar a teoria da reencarnação, você pode trabalhar a teoria do karma, você pode trabalhar a teoria dos desígnios divinos. Elas todas vão chegar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Um conhecido meu, vendo o falecimento de um parente, ele falou que interessante, eu não acredito em reencarnação. Eu não acredito em karma. Mas eu fiquei parando para pensar por que essa pessoa querida, meu parente, precisou passar por tanto sofrimento antes de falecer. E isso levou a meditar. Ele ficou meditando por que teve que passar. Na visão religiosa dele, ele conseguiu ter a seguinte resposta. Foi exatamente para que conseguisse elevar ainda mais o amor, tanto da pessoa quanto daqueles que rodeavam. Olha que interessante. Ele conseguiu entender que o trabalho e a missão era elevar, era exatamente crescer. É a mesma coisa. Quando eu vou trabalhar esse assunto, ou quando eu vou conversar com esse assunto, as reações dos públicos são sempre dentro dessas faixas aqui. Aqueles que têm revolta, eles falam, isso é um absurdo, não é verdade, não é isso. Aqueles que conseguem esconder, até concordam, mas não conseguem colocar em prática. Aqueles que têm uma visão muito mais madura da vida, eles, poxa, eu preciso trabalhar mais isso. Eu preciso trabalhar mais isso. E dentro da Seitianoye, a gente bate forte nisso, e isso incomoda. Tem pessoas que entram na Seitianoye, amam o ensinamento, mas toda hora que fala de gratidão aos pais, foge, não quer praticar, não quer aceitar, não quer ir na essência. Porque ter gratidão, amar aos pais, não é tolerar. Tolerar todo mundo consegue. Tolerar todo mundo chega numa zona de equilíbrio. Mas amar aos pais é muito mais profundo. É algo muito mais espiritual do que simplesmente, tá pai, tá mãe, vai, não é isso. É algo muito mais profundo, é algo muito mais espiritual. Por isso que é necessária a compreensão de que não importa a situação que você esteja, é a missão da tua vida. É a missão da tua vida. Você vai ter que chegar a esse nível, porque senão você não consegue externar o máximo da vida e do amor na sua existência. E detalhe, gente, como você consegue manifestar o amor em plenitude, o salto que você dá resolve outras áreas da sua vida. Resolve outras áreas da sua vida. Quem se reconcilia com pai e mãe, o amor que se manifesta é tão forte que naturalmente tende a se harmonizar com o chefe, a se harmonizar com familiares e se reconciliar com o cônjuge e, se não for casado, encontrar uma boa alma gêmea para se casar. Porque o amor ele vem mais purificado. Aqueles que não são reconciliados com os pais tendem a reproduzir as falhas durante a sua vida, seja ela profissional, familiar ou amorosa. Por isso que na Seitianoye a gente fala, a base de tudo é amar pai e mãe. Quem não ama pai e mãe e fala, né,
bobagem isso daí, pode deixar que eu vou resolver minha vida. Aí vai para o casamento. O que acontece no casamento? Começa a ter as mesmas reproduções das falhas que criticava, que vivia, que não gostava no seu âmbito familiar. Por que isso acontece? Porque não aprendeu a missão de manifestar o amor. E ela vai ter que ser repetida para que você possa compreender. Não é incomum, em salas de orientação, as mulheres ou os homens chegarem para mim e falar assim: caramba, eu saí de casa para me livrar dos meus pais e casei com um homem igualzinho meu pai. Chato do mesmo jeito. E o homem fala: caramba, eu saí de casa e a minha esposa conseguiu ser um inferno como a minha mãe é. Por que isso acontece? Não entendeu a missão de amar, ela vai se repetir. Ah, mas se eu casar, eu separo, não tem problema. Pode separar quantas vezes você quiser, a vida vai te pegar. Uma hora ou outra. Porque se não for pelo cônjuge, vem pelos filhos, vem pelos netos. E a vida vai sempre te cercando. É por isso que eu sempre brinco. A gente vem no mundo para pagar a língua. Por que a gente vem para pagar a língua? Porque a nossa arrogância acha que a gente sabe. E não é assim que funciona. Passo fundamental para transformar a existência é você pegar a base. Qual é a base? É você conseguir agradecer os dois primeiros que possibilitaram o seu nascimento. Se você não sente gratidão a quem te permitiu entrar aqui, você não consegue sentir verdadeira gratidão por mais nada no mundo. Por isso que a vida de quem não tem gratidão ao pai e à mãe, normalmente é sempre uma vida ingrata, uma vida medíocre ou uma vida cheia de dificuldades desnecessárias. Desnecessárias. Porque não entendeu a primeira missão. E o detalhe, gente, pai e mãe são os seres que mais precisam do amor dos filhos. Sabe por quê? Porque pai e mãe, eles vivem o aprendizado da maneira mais dura que tem. Porque o filho, quando vem, não vem com manual de instrução. Então, erramos e erramos feio. A gente não sabe o que fazer. E a gente reproduz aquilo que nos ensinaram. Se aquilo que nos ensinaram não é bom, a gente acaba repetindo o que não é bom. E nós falhamos com os filhos. E os filhos ficam todos revoltadinhos. Ah, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. E se esquece qual é a sua natureza, qual é a finalidade da tua vida. Aí, como se revoltam, não libertam também o coração dos pais. Não libertam o coração dos pais. Porque o pai, quando vê o filho feliz, ele fala: caramba, mesmo eu tendo errado, eu consegui. Ele conseguiu seguir o rumo que me dá paz. Não é à toa que quando os filhos já estão todos bem de vida, os pais até costumam falar: já dou para você, posso até morrer. Olha que interessante. Por que o pai fala isso? Você não vê o filho falando isso: ah, meu pai é feliz, posso até morrer. Você não vê o filho falando isso. Porque o filho ainda tem aquela visão: a minha vida. Os pais já passaram por outro nível de amor. Os pais, eles conseguem amar os filhos de uma maneira que os filhos não entendem, porque é muito mais profundo. Então o pai, quando ele vê o filho se dando bem, ele já consegue entender que a continuidade da vida já está pronta. Então ele já se dá por satisfeito. Tá ótimo. Missão cumprida. Missão cumprida. Então o pai, ele é capaz de abrir mão da vida dele pela felicidade do filho, coisa que você não observa ao contrário. É difícil você ver o filho abrindo mão da felicidade dele pelos pais. É difícil você ver. Então, dentro desse aprendizado, amar aos pais é a primeira e grande tarefa da existência do ser humano. Quem cumpre essa tarefa é um sucesso. E prestem bem atenção, vou bater de novo nessa tecla. Amar aos pais não é aquele amor piegas não, viu? Eu amo meus pais. O que você faz de concreto? Não encontro com eles, porque eu não brigo. Quando eu não brigo, a gente está sempre bem. Amar não é isso não. Amar não é assim: eu amo meu pai, ele lá e eu aqui. Amar os pais não é você parar de ter vontade de brigar, não é você parar de ter vontade de matar. Isso não é amar. Amar, a Seitianoye ensina. A verdadeira reconciliação vem quando houver recíproco agradecer. Você só vai realmente amar os seus pais quando você trazê-los em mente e você conseguir ter um verdadeiro sentimento de gratidão. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Não importa em qual situação eu vivi. O que importa é que eu consegui manifestar o amor. Porque quem manifestar o amor sai de qualquer situação. Qualquer situação. Rompe fronteiras. Por que muda tanto a vida? Porque é a maneira mais forte que você tem de manifestar o amor. É a maneira mais forte.
Porque os seus pais não têm absolutamente nada que seja fora ao amor com você. Não tem nada. Não tem nada. Então, quando você consegue amar os seus pais, você está expressando um amor de uma maneira muito pura, muito elevada, que transforma a sua existência. Prestem bem atenção. Amar os pais é você conseguir não só fazer com que eles sejam felizes, mas sentir um profundo sentimento de gratidão. Preletor, meus pais já morreram. A vida deles continua. Só o fato de você conseguir ser uma pessoa melhor já faz seus pais felizes. Só isso. Só isso. Quando um filho chega para o pai e fala assim, pai, eu sou feliz. O pai e a mãe já fazem, era o que eu queria ouvir. Então, o filho que ainda está cumprindo a missão e os pais já partiram para o mundo espiritual, quando ele começa a transformar a sua vida na capacidade de amar, os pais lá em cima fazem yes! É isso que nós queremos. É que você consiga manifestar ainda mais a vida. Porque quando você partir ou quando você deixar o corpo carnal, é exatamente isso que você vai fazer. Manifestar a vida de outra forma. Como foi dito na oração que nós fizemos no início. No livro Buscando o Amor dos Pais, tem uma parte que eu acho fantástica, que consta na página 120. Professor Masaharu Taniguchi falando, só depois dos 50 anos atingi o estado espiritual de reverenciar meus pais como Budas, ou seja, como sagrados. Olha só, então não é uma coisa que você, não, eu amo meus pais. Teve uma vez uma moça que eu fui conversar com ela, caindo de doenças. Ai, como é que é a sua relação com seus pais? Ai, meu pai é meu herói. Aí a irmã fez assim, pff. Eu falei, o que foi? Odeio o pai, ué. Vem com essa conversinha de que meu pai é herói, é só para fazer bonito. É aquilo que eu falei, a gente tem medo de falar aquilo que a gente sente. É difícil, é muito difícil encontrar uma pessoa que realmente ela expressa. Tenho raiva, tenho mágoa, tenho ódio do meu pai. É difícil, porque as pessoas sempre estão boas. Então, meus pais são os meus heróis. Mas não é isso que você sente, não é isso que você pensa. Esse descompasso, gente, reflete na vida, reflete no corpo. Olha só o que o professor Camilo Kusumoto fala. O filho ideal procede dessa forma. Pretendo atingir esse nível espiritual, mesmo que leve a minha vida inteira, ou ainda, que haja necessidade de privar-me de muitas coisas. Não me considero um bom filho, nem sequer me aproximei do ideal, mas, mesmo assim, quando despertei para o amor de meus pais e consegui agradecer a eles, tornei-me uma pessoa feliz. Isso o professor Camilo Kusumoto contando. Quando ele despertou para o amor dos pais e conseguiu agradecer os pais, ele transformou a vida. Ele transformou a existência dele. E por que isso foi possível? Porque ele manifestou o amor na sua vertente máxima. Vertente máxima. A pessoa que está pronta para manifestar o amor pelos pais, gente, um casamento se torna muito mais fácil. Os parentes se tornam muito mais fáceis. Você consegue até agradecer aquela tia que só fala mal de você. Quando você chega nas festas de Natal, ela fala, nossa, você engordou? Você vai até conseguir olhar, sorrir, muito obrigado. Sabe aquela pessoa, aquela tia que sempre chega para você e fala assim, nossa, o seu primo já passou no concurso e você nada? Ou que fala, nossa, todo mundo já é um sucesso menos você. Até esse tipo de pessoa você vai conseguir amar. Por quê? Porque você já vai ter manifestado o amor num nível tão mais elevado que o restante se torna muito mais fácil. Muito mais fácil. Pessoas chegam para mim, Preletor, qual é o segredo do meu sucesso profissional? Ame primeiro seus pais. Preletor, qual é o segredo do sucesso do casamento? Ame primeiro os pais. Preletor, qual é o segredo para eu ter felicidade, para eu ter paz espiritual, para eu eliminar esses meus problemas psicológicos? Ame os teus pais. Porque quando você manifestar o amor, a dose de amor que você vai externar é tão violenta que ela transforma toda a sua existência. Ela transforma o modo de viver. Ela te transforma assim de uma forma extraordinária. O amor é tão grandioso que ele te transforma. E você pega um rumo direto para a felicidade. Porque você está manifestando a vida, você está manifestando Deus. Então, você vê as pessoas brigam com os pais, e tem gente que acha bonito, tá brigando com os pais, está mostrando que tem individualidade. Bobeira, gente. Você tem como fazer as coisas sem precisar entrar em conflitos infindáveis.
A sabedoria e o trabalho dado pelas ferramentas, especialmente da Seichonoye, te dão os caminhos para você entrar em harmonia e conseguir manifestar verdadeiramente o amor. Repito, quem ama os pais transforma a vida. Preletor, é fácil? Não, é trabalhoso. Precisa de dedicação e precisa principalmente de decisão. Mas aqueles que fazem são fantásticos. São fantásticos. Vocês podem observar, as grandes personalidades, eu estou falando personalidade no âmbito da capacidade de envolver, não estou falando dessas grandes personalidades, essas personalidades, eu conheço o maior youtuber do Brasil, eu conheço aquela pessoa que é o maior modelo. Não é isso. Não são pessoas famosas. São aqueles santos, aquelas pessoas que a gente chega do lado e sente o amor pulsando de uma forma que só o fato de estar do lado a gente se sente mais elevado. Todas essas grandes personalidades, elas têm em comum uma base, o amor. E o amor pelos pais. Você não tem grandes espíritos que não conseguem manifestar grande o amor. É óbvio. Sem quem não ama, não se torna grande. Mas aquela pessoa de sucesso ganhou dinheiro. Gente, ganhar dinheiro, sucesso, fama, isso não quer dizer que é uma grande personalidade como espírito na capacidade de manifestar a vida. Pelo contrário, a gente encontra pessoas aí que têm dinheiro, que têm fama, que são extremamente pobres e medíocres no quesito manifestar a vida. Então precisamos compreender. O maior sucesso que você vai ter na sua existência é a capacidade de amar os seus pais. Porque essa missão só você pode cumprir. Só você. Ninguém mais. Mas o meu irmão pode amar. Vai ser o seu irmão amando. Não você. Essa é a única missão nossa, só nossa, que nós devemos cumprir. Quem cumpre, ganha o troféu. Você venceu a vida. Você venceu a vida, independente de qual ambiente você esteja. Quem ama os pais, ama a vida. Como não é um trabalho fácil, nós temos as ferramentas que nós utilizamos a fim de limpar, a fim de transformar, a fim de modificar e que possamos exteriorizar esse amor. Por isso que a prática, a leitura, a meditação Shinsokan são tão importantes. Os seminários de treinamento espiritual da Seichonoye, por que eles são tão importantes? Porque eles nos auxiliam nesse processo de purificação, de limpeza, para que consigamos manifestar o amor. Para algumas pessoas pode ser até mais fácil, para outras mais difíceis, mas o resultado é sempre o mesmo. Quem consegue manifestar o amor pelos pais, manifesta sucesso na vida. Ok, gente? Vamos ver esse processo crescendo e manifestando cada vez mais o nosso amor filial, chegando nessa época de final de ano, em que nos preparamos para as festas, para as festividades natalinas, que compreendamos a grandiosidade que é manifestar o amor, em especial aos nossos pais, que dentre os nossos irmãos são, sem sombra de dúvida, os mais importantes. Ok? Vamos então para a nossa meditação. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar aos presentes. Você de casa pode assumir a posição de oração, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, olhos fechados, coluna ereta, os braços formam um triângulo equilátero, para que você possa fazer com que o seu corpo seja uma perfeita antena para captar todas as vibrações de Deus que estão imanentes no universo. Maiores explicações sobre a postura e a própria atitude mental e aquilo que você vai pensar e contemplar, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá temos explicações fáceis e diretas de como fazer dessa prática aquele caminho para que você possa manifestar cada vez mais o amor que já existe no seu interior. Então vamos, respiração profunda e vagarosa, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus,
É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos fazer a postura. Aos que estão aqui presentes, podem se levantar para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a você de casa que nos acompanhou. Muito obrigado. Obrigado pela presença. A vocês aqui também presentes, meu muitíssimo obrigado. Não se esqueçam, se você gostou, de dar o seu like, de compartilhar, principalmente aquelas pessoas que precisam escutar sobre a importância do amor aos pais na vida do Filho de Deus. E o nosso dever de casa não podia ser outro. Primeiro, nossa meditação Shinsokan sem falta. E segundo, repetir 500 vezes. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Passe o dia agradecendo o seu pai e sua mãe. Você vai ver o quanto você vai se sentir mais feliz, mais leve, mais limpo, mais elevado e, como consequência, muito melhor, muito mais feliz. Abençoo muitíssimo a sua vida. Obrigado ao seu papai e à sua mamãe, porque graças a eles você existe. Uma semana abençoadíssima. Meu muito obrigado. E até segunda-feira que vem. Muito obrigado.